Ministro Gilmar Mendes vai ser investigado e o grito entalado na nossa garganta é: perdeu, mané! Perdeu, mané! O ministro Gilmar Mendes vai ser investigado em Portugal. Eu vou mostrar para você agora duas coisas. Primeiro, qual foi o anúncio feito por um dos maiores líderes da direita portuguesa sobre uma nova investigação mirando agora o ministro Gilmar Mendes? E, em segundo lugar, como que essa investigação pode piorar ainda mais a situação do Supremo no exterior, ainda mais agora com Gilmar Palusa se aproximando. Será que o Gilmar Palusa ele vai ter que mudar de endereço? Bora então direto agora para o primeiro ponto, com o anúncio de André Ventura, que é o presidente do Chega, que é simplesmente a maior força política da oposição lá no parlamento português. E alcançou, aliás, o segundo lugar nas últimas eleições, ficando à frente dos socialistas, com 60 assentos na Assembleia Legislativa de Portugal. O Chega, lá em Portugal, só ficou atrás do partido do próprio governo, que é o Aliança Democrática. E o que foi que o André Ventura disse, hein? Vamos dar uma olhadinha aqui que eu vou jogar aqui na tela para você ver aí o post dele. Acompanhe comigo, ó. Ele disse: depois de milhares de denúncias recebidas, o Chega irá fazer uma investigação própria à influência, ou sobre a influência, o patrimônio e a rede de interesses do ministro do STF, Gilmar Mendes, em Portugal. Todos sabemos que o governo Lula e os seus amigos tiveram e ainda têm em Portugal um lote grande de amigos que lhes aparam os golpes, mesmo tendo em conta a ditadura em que o Brasil está a se tornar. Esse tempo, no que depender do Chega, acabou. Chega de tempo de ditadura no Brasil, diz o Chega. E ó, bravo, bravo, André Ventura, sensacional, espetáculo. Mais um guerreiro se juntando à luta dos brasileiros pelas nossas liberdades. E quem deve estar em absoluto desespero com essa notícia, o que corresponde à nossa alegria, é o ministro Gilmar Mendes, que notoriamente tem casa em Portugal, vive parte do ano por lá e organiza todos os anos a sua orgia jurídica, a sua farra jurídica, o tal de Fórum de Lisboa, mais conhecido popularmente como Gilmar Palusa. Se você ficou feliz com essa notícia, senta o dedo aí no like com força e pensa aqui comigo. Vocês conseguem imaginar a cabeça do ministro Gilmar Mendes nesse momento? Tentando pensar em saídas, em soluções, em como que ele vai resolver esse problemão que ele acabou de arrumar para ele. Aí ele pensa assim, ó, já sei. Eu vou mandar o Alexandre de Moraes abrir um inquérito contra esse André Ventura. Só que aí o ministro se lembra que o André Ventura não é o político brasileiro e que ele não pode fazer nada, nada contra ele. Consegue imaginar aí a mente do Gilmar nesse momento, atordoada, sem saber o que fazer depois da constatação de que ele não tem como intimidar o André Ventura? Aí o ministro pode pensar assim, não sei, viu? Eu vou ligar para o presidente Lula e mandar o governo botar pressão aí nesse rapaz. E aí o ministro Gilmar Mendes se dá conta de novo. Não dá para fazer nada, a gente não está falando aqui do Bananil, do governo bananeiro do Brasil, do presidente Lula. A gente está falando sim de outro governo, de outro país, de Portugal. Isso deve estar deixando o Gilmar louco. E agora fica a pergunta: o Gilmar e o restante dos ministros do STF vão dizer que essa investigação do Chega contra ele é um ataque à soberania do Brasil? É um ataque à nossa democracia, às nossas instituições, hein? Quem se acha? Vão colocar o Itamaraty, o governo Lula, para resolver um problema que é pessoal do ministro? Vão lembrar que no começo do inquérito do fim do mundo, lá em 2019, o STF mandou pararem as investigações da Receita Federal contra os ministros do STF e as suas famílias no Brasil, o que foi um tremendo de um absurdo, totalmente ilegal. Mas o que fazer agora que a investigação vai correr em Portugal, hein? Agora bora comigo para o segundo ponto, para a gente entender como que isso piora ainda mais a situação do STF no exterior. Gente, é o seguinte, o STF já tem problema com os Estados Unidos, com as ameaças concretas de punições aos ministros, já tem problemas com a Espanha, que considera que o STF promove perseguições políticas a brasileiros como Oswaldo Eustáquio, e agora pode arrumar também um problemão com Portugal. Por que vocês acham que essa investigação do Chega sobre os negócios do Gilmar vai revelar, hein? Lembrando que o Gilmar Palusa, aquela orgia jurídica do Gilmar em Lisboa, não é nada mais, nada menos do que uma oportunidade descarada de juntar ministros do STF, políticos e empresários longe dos olhos do povo brasileiro, de qualquer fiscalização e transparência, para conversarem lá e fazerem acordos de bastidores que acontecem no escurinho, sem que ninguém veja. Tudo é claro, regado ao bom vinho do Porto e a um bom bacalhau.
Ou seja, é uma oportunidade descarada de lobby de empresários junto a políticos e ministros do STF, sendo que muitos desses empresários ou estão enrolados na justiça, inclusive envolvidos em casos de corrupção, ou têm processos do seu interesse perante o Supremo. Ah, mas tudo indica que, se depender da direita portuguesa, isso vai chegar a um fim, isso vai acabar. E nós, brasileiros de bem, só queremos uma coisa: que acabe e que acabe logo. Ainda bem que existe um Chega. Chega de convescotes recheados de conflitos éticos e de interesses. Chega de abusos. Chega de ministros ininvestigáveis e intocáveis. Chega.